Você sabia que uma das maiores estrelas do movimento punk New Wave começou a carreira como coelhinha da Playboy? Ela montou uma banda em 1974 e passou a tocar no CBGB, o berço do punk rock em Nova York. Além de dividir o palco com Ramones, Pat Smith e Iggy Pop, a mocinha chamou a atenção de ninguém menos que Andy Warhol, que a transformou em sua musa por sua beleza e atitude. Como uma presença marcante, ela não se tornou só símbolo da música, mas também da cultura e da arte pop. Com a banda, foram 11 álbuns lançados e milhões de cópias vendidas, com hits que tocaram no mundo inteiro. Eles também inovaram, lançando o primeiro álbum com videoclipes para todas as músicas, revolucionando a indústria musical. Eu tô falando da lindíssima Debbie Harry do Blonde. É isso aí. Valeu e até hoje.